Bom, pessoal, então a gente vai começar a ilustração de exercício de química aqui sobre ligações químicas. Como combinado aí, esse vídeo vai estar disponível para vocês através do link aí disponibilizado na lista de exercícios, tá? Então, no primeiro exercício, ele fala que você tem a ligação entre átomos de elementos químicos de fósforo e cálcio, P e Ca, que tem 20 prótons. E forma-se o composto de fórmula. Então, qual que é a fórmula do composto que a gente vai formar aí? Para fazer isso, primeira coisa, você tem que ter em mente que aqui vai acontecer um certo tipo de ligação. Se você olhar a tabela periódica, então lá na prova você vai ter uma tabela periódica, e aí na sua casa você pode consultar a tabela periódica que você tiver aí em mão. Pela tabela periódica, você vai ver que o elemento fósforo ele é um ametal, lá da família 15, né? Então fósforo lá do grupo 15. E esses elementos do grupo 15, nós vamos considerar para esse exercício que eles tendem a adquirir uma carga negativa, uma carga menos 3. Então, elementos da família 15 têm 5 elétrons na camada de valência, na sua estrutura de Lewis, lá quando a gente faz aquela estrutura de Lewis, né? E seriam aquelas 5 bolinhas aqui, ó. E quando nós realizamos a regra do octeto, a gente sabe que ele vai precisar de ganhar 3 elétrons, por isso que a carga dele vai ficar menos 3, ele vai ganhar 3 partículas que são negativas. Né? O cálcio, por sua vez, né, nós temos aqui um elemento que está lá na família 2 da tabela periódica, né, dos alcalino-terrosos, e esses elementos da família 2, eles tendem a ter 2 elétrons de valência, ou seja, para atingir a regra do octeto, esse cálcio vai doar 2 elétrons, vai adquirir uma carga 2+. Se a gente considerar esses 2 elementos, então cálcio 2+, P menos 3, o que vai acontecer? Nós vamos dizer então, vamos utilizar então a regra do escorregador lá, aquela regrinha que a gente utilizou em sala de aula. A carga do fósforo vai descer para o cálcio, a carga do cálcio aqui ó, vai descer para o fósforo, e aí nós vamos formar o composto Ca3P2. Consequentemente, a alternativa aqui que vai bater com a nossa resposta é a alternativa E, tá? Como consta lá no nosso gabarito. Já na questão 2, ele está falando sobre as configurações eletrônicas de 2 elementos químicos. Então ele passa aí o elemento químico A, que tem uma camada de valência 4s2, ou seja, esse elemento tem 2 elétrons de valência, e um elemento B, esse elemento B já tem na sua camada de valência aqui, ó, se a gente observar, ele vai ter 7 elétrons na sua camada de valência. Existem outras maneiras de fazer esse exercício. Você pode pegar, por exemplo, só e contar o número de elétrons do átomo A. Se você fizer isso, você vai ver que o átomo A tem um total, então aqui, ó, estou contando aqui, ó, 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 6, 18, com 2, ele tem 20 elétrons aqui o elemento A. E o elemento B, se você contar certinho, ele vai ter 17 elétrons. Então, ó, 2, com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 5, 17. Esses elementos, então, vão ser lá, você vai encontrar eles lá na tabela periódica, e aí você vai fazer lá a regra do escorregador. Você vai descobrir que isso daqui é o elemento do cálcio, você vai descobrir que isso aqui é o elemento cloro, e aí você faz a sua regra do escorregador. Como que nós fazemos isso? Olhando para a distribuição eletrônica do elemento. Então, olha só, o elemento A tem 2 elétrons de valência. Quem tem 2 elétrons de valência, para conseguir atingir a regra do octeto, ele vai precisar doar 2 elétrons, ele recebe 6 elétrons. A gente tem que fazer essa pergunta sempre. Então, para atingir 8, ou eu perco 2, ou eu ganho 6. Bom, entre perder 2 e ganhar 6, perder 2 é muito melhor, é bem menos energia que ele vai gastar. Então, se ele perder 2, ele ganha carga mais 2. Já o elemento B, vou fazer ele em outra cor aqui, o elemento B já tem 7 elétrons de valência. Bom, se ele tem 7 elétrons de valência, para atingir a regra do octeto, ou ele perde 7, ou ele ganha 1. Então perceba, ó, ganhar 7 é muita energia, perder 7 é muita energia, ganhar 1 é pouca energia, só um elétron que vai entrar mais. Então ele vai preferir aqui ganhar esse 1 elétron. Se eu ganho elétron, eu ganho partícula negativa, eu fico negativo.
Logo, eu tenho o A mais 2 e o B menos 1. A fórmula do meu composto AB vai ficar: o 2 passa aqui para baixo, ó, na regra do escorregador, o menos 1 passa para baixo na regra do escorregador, fica AB2. Esse tipo de ligação química que nós estamos fazendo aqui é uma ligação iônica. Como que a gente pode saber disso? Basta fazer aqui, ó, descobrir qual que é o tipo de elemento que eu estou trabalhando. Se você olhar uma tabela periódica, o elemento lá da família 2, o elemento que doa 2 elétrons, é um metal. E o elemento que recebe um elétron é um ametal. E aí nós temos que lembrar que a ligação que acontece entre metal e ametal é uma ligação do tipo iônica. Considerando essas informações que a gente adquire aqui, ó, nós vamos conseguir observar que a resposta correta dessa questão é a alternativa C. O elemento químico, a substância química formada é o AB2 e a nossa ligação é a ligação iônica. Bom, no exercício 3, nós vamos considerar os elementos sódio, e aí, mais uma vez, você vai pegar a sua tabela periódica, tá? Tem que pegar, você não precisa lembrar de nada disso. Pega na tabela periódica, você vai ver que o sódio é o elemento Na, lá da família 1, então ele tem uma carga mais 1. Magnésio é o Mg, família 2 tem carga mais 2. Olha a sua tabela periódica para acompanhar isso, hein? O enxofre já é o elemento, a substância S, ó, o elemento químico S. O enxofre está lá na família 16. Quem está na família 16 ganha 2 elétrons, carga menos 2. E o cloro é o Cl, ele vai ter lá a família 17, então ele vai ter que ganhar um elétron, carga menos 1. E aí aqui ele pede só para você escrever as fórmulas dos compostos iônicos. Então aqui você não tem que descobrir nada se é iônico, covalente, metálico, nada. É só descobrir, é só fazer aqui, na verdade, a regra do escorregador para esses elementos. É para praticar mesmo a regra do escorregador. Então eu vou fazer aqui, ó, o elemento formado pelo Na e o S-2 e o Na e o Cl1. Quando eu junto Na com S2, você pode fazer de novo a regra aqui, ó, Na mais 1, S menos 2, cruza as cargas, né? Então nós vamos ter Na2, S1 ou só S, tá? Pode deixar só S porque esse 1 aqui no final, ele não é uma informação relevante pra gente, beleza? Aí, quando eu juntar Na mais 1 com Cl menos 1, isso vai formar pra gente, vai cruzar 1 e 1, né? Quando cruzar números iguais, pessoal, 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, nós podemos cancelar os números e colocar só os elementos Na, Cl, tá? Olha só o que vai acontecer quando a gente fazer a mesma coisa, só que agora com o magnésio. Então vamos fazer aqui, ó, magnésio com enxofre e magnésio com cloro. Vou fazer aqui embaixo. Quando eu fizer magnésio 2+ com enxofre 2-, lembra que eu falei, ó, cargas iguais, né? Estava aparecendo um 7 esse 2, deixa eu apagar aqui pra gente, para ficar um pouquinho melhor. Então, 2-, né? Quando eu cruzar aqui, vai ficar o 2 embaixo do S e o 2 embaixo do Mg. Quando os números forem iguais, a gente pode cancelar esses valores, tá? E aí nós vamos ter MgS. Esse é o composto iônico formado entre o magnésio e o enxofre. Já o magnésio mais 2 com o Cl menos 1, nós vamos ter um outro composto formado, olha só. O 2 desce aqui para o Cl, o 1 desce para o Mg, fica Mg1. Então eu vou tirar 1, vou colocar aqui, não precisa colocar, Cl2. Essas são as nossas respostas, tá? Na2S, NaCl, MgS e MgCl2. Na nossa próxima questão ele diz o seguinte, questão 4 já. A respeito de uma substância X foi afirmado, uma observação aí experimental, tá? O X é um composto sólido, é um composto que conduz corrente elétrica após a sua fusão, tá? Então, só no momento que ele funde, que ele passa para o estado líquido, que ele conduz corrente elétrica. E ele apresenta valores elevados de pontos de fusão e de ebulição. Isso aqui, pessoal, é característica de uma certa substância, de uma certa ligação química. Se você lembrar, se você olhar a sua tabelinha de propriedades de ligações no material, ou o seu resumo de química,
que eu já entreguei para vocês aí algumas vezes, você vai perceber que essas propriedades são de substâncias iônicas. Então, dentre as substâncias a seguir, qual que pode ser representada por X? A gente tem que encontrar aqui as substâncias iônicas. Tá? O2 é um composto formado só por oxigênio, somente por compostos ametálicos, só por ametais. Pessoal, para ser composto iônico, tem que ser metal com ametal, salvo raras exceções, tá? Mas eu vou ter que encontrar um metal com um ametal. Então, não pode ser O2. CO2 também são dois ametais. Não pode ser aqui CO2. HCl, nós temos que lembrar que o H ele faz o compartilhamento de elétrons com ametais na ligação covalente. Aqui nós temos uma ligação que é covalente. Ela não vai bater com a nossa descrição ali do exercício. E, por fim, agora escrevi certinho, ficou melhor, nós temos ZnS e NaCl. Se você olhar na tabela periódica, você vai ver que esse Zn é um metal, você vai ver que o S é um ametal. Então, a ligação desses dois compostos é uma ligação iônica. Só que, para o NaCl, também aqui, ó, nós temos um metal e outro ametal. Aqui nesse caso, pessoal, nós teríamos duas respostas corretas. Pode ser a alternativa D, ZnS, que é um composto iônico, né, um composto formado por um metal e por um ametal, então ele pode ter essas propriedades. E o NaCl, que também é um composto formado por metal e ametal. Então a alternativa correta seria a alternativa E também, tá joia? D ou E seriam respostas corretas para esse tipo de questão. A partir da questão 5, pessoal, começam as questões sobre ligações covalentes, tá joia? Então, da questão 5 em diante, nós vamos ter um outro vídeo trabalhando aqui com essas questões. Beleza? Assista o próximo vídeo.